Oi, são, para mim, que estou gravando agora, 1h30 da manhã, da madrugada de 30 de março para 31 de março. Então, não sei quando que você vai estar assistindo a isso, mas eu acho importante marcar para você o tempo para auxiliar na compreensão do que a gente vai expor, você possa ter a empatia de se colocar na condição em que nos encontramos. O espaço, a minha casa, o quarto que tem de estudo, os recursos, os mais interessantes para esse momento. Eu não posso dizer os mais simples, porque eu tenho um bom aparelho de smartphone, ainda tenho um bom computador que ajuda a acertar as coisas, fazer aí um fundo musical, e tenho condições físicas de realizar isso. É mesmo um privilégio, mas não é um privilégio dado. É um privilégio apresentado pela vida, que por si só não tem importância nenhuma. Se eu não fizer desse privilégio algo que deixa a minha consciência tranquila e que me forneça a paz necessária para enfrentar os momentos diferentes que estamos vivenciando. A proposta é gravar vídeos curtos de 20 minutos, diariamente, para movimentar as pessoas que têm afeto com o nosso discurso, com a nossa maneira de apresentar as propostas relativas à maneira de pensar que o Espiritismo nos apresenta. Mas antes de darmos continuidade para o vídeo de hoje, eu te peço que recolha-se um pouquinho, feche os olhos, se for possível, não sei onde você está, e me acompanhe mentalmente nesta prece. Senhor da vida, de sentimento e pensamento elevado e que transcende o nosso ser, apresentamos nossa disposição em nos sintonizarmos com as vibrações da beleza, da justiça, da bondade, da esperança, da coragem e da fé. Que estas vibrações, Senhor, encontrem terreno fértil em cada uma das consciências que são por esta prece tocadas agora, que germinem, que frutifiquem, para que possamos colher o melhor para o enfrentamento das vicissitudes de nossa existência, tendo como farol o Evangelho do Cristo desse orbe, Jesus, e sua mensagem de fraternidade. Que assim seja. A prece é, sem sombra de dúvidas, o melhor remédio para esses momentos. Mas não é sobre prece que vamos falar hoje.
Vamos dar continuidade na reflexão do que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, logo na introdução, que explica toda a obra, que introduz mesmo, para que aquele que não está disposto a absorver algo novo e diferente possa, pela introdução, abandonar a leitura. Ou aquele que tem esse desejo do novo, do diferente, possa se animar a continuar na pesquisa. É o item 6 da introdução, né? Kardec enumera os principais pontos da doutrina dos espíritos. Na verdade, ele elenca, eu é que enumerei. São 33. Nós já fizemos 2 vídeos e chegamos até o 14. Ao final do vídeo, tem como lá no YouTube a gente colocar quais são os vídeos com o primeiro e com o segundo. Eu vou ver se consigo fazê-lo, porque é tudo muito novo para nós. Mas até lá é só para dizer o que é o Espiritismo mesmo, para quem tem dúvida. Mas eu estou à disposição, ainda nesses momentos de distanciamento social, ou quando retomarmos, de que maneira for, para auxiliar aqueles que queiram se aprofundar melhor. É sobre isso que fazemos aos domingos, segundas e terças no Centro Espírita Casimiro Cunha, estudando as obras básicas, apresentando os princípios fundamentais, refletindo sobre educação mediúnica e sobre a reflexão de Emmanuel do Evangelho de Jesus, e a partir dessa reflexão contextualizando para os dias atuais. Mas agora vamos aos pontos. O 15º. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Quando desencarnamos, a vida continua com aquilo que somos enquanto espíritos. O corpo volta para o ciclo da natureza e o espírito permanece. E é lá no mundo dos espíritos que o espírito erra, anda, vagueia ou não, dependendo da sua condição consciencial. E é deste mundo dos espíritos que nós viemos para a vida na Terra. Aquilo que sempre foi para nós um ponto de dúvida, o que tinha depois, e de crença, no Espiritismo é uma certeza pela observação. Porque através da manifestação desses espíritos que Kardec pôde compreender as diversas maneiras que nós nos colocamos no mundo espiritual. E as reuniões mediúnicas que ocorrem em todos os centros espíritas dialogam com esses espíritos. Em vários tipos de reuniões. As de assistência espiritual, as de acolhimento, as de pesquisa, as de trabalho, as de evocações. Há uma gama imensa. O dia que entendemos essa nossa relação direta com os que se foram, nossa vida ficaria menos atabalhoada, menos assustada, não é mesmo? Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. É isso.
O espírito, que somos nós, os aqui encarnados e os desencarnados, vivenciaram várias situações. Já viemos de longas eras, já compreendemos muitas coisas, já cuidamos de muitas coisas em nós e algumas ainda precisam ser cuidadas. O processo é dinâmico, não para nunca. 17. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar-se no corpo do animal. Algumas tradições religiosas pensam haver essa questão da metempsicose, de dependendo da condição que estava o psiquismo na hora do desencarne, por exemplo, você poderia se vincular aos reinos inferiores da natureza, digamos assim. Mas estudando e compreendendo o perispírito e o processo evolutivo do espírito, ninguém retorna para ser cachorro, barata, planta, seja lá o que for. É sempre na espécie humana. As diferenças de existências corpóreas do espírito, já estamos na 18, são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Isso é uma compreensão que exige da gente. A gente está sempre num processo progressivo. A gente nunca retroage, porque não tem como. Questão racional. Se eu já andei 10 passos na compreensão do mundo, da minha relação com o mundo, quando eu volto, eu não sou mais o mesmo. Então eu não volto para o ponto que eu estava, eu volto sempre um ponto para frente. Mas aqui o que quer dizer, acima de tudo, é que toda reencarnação é progressiva. Algumas vezes pensam assim, nossa, mas essa pessoa aqui, ela está melhor, ela já foi pior. É porque às vezes a gente só enxerga aquele elemento, desconhece a sua história. Mas de posse depois de toda a sua história e mesmo da nossa, a gente vê claramente que houve melhora, por pior que tenha parecido que a pessoa fosse. O que às vezes é um estacionamento. A gente se entrega a tantas coisas que nos mantém presos a monoideias que a gente deixa de seguir em frente. É preciso deixar fluir. A 19. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso a de um espírito impuro. Por isso o espiritismo é espiritualista. Por quem dá adjetivos ao Emerson é o espírito encarnado no Emerson. O espírito Emerson que eu sou, e não meu corpo. É o espírito que qualifica. O corpo tem uma importância fundamental para o espírito. Mas não é o corpo que faça com que o espírito seja ruim ou bom. A ciência está sempre pesquisando isso, tentando achar um gene da maldade, um gene da psicopatia, um gene da sociopatia. Como se houvesse algo no corpo que fizesse com que, inevitavelmente, de maneira fatal, o espírito fosse daquele jeito.
corpo reage ao que o espírito pensa, sente, comanda. O cérebro executa para o homem encarnado as determinações de um espírito que transcende o corpo, a tal consciência extracorpórea. O item 20. A alma tinha sua individualidade antes de encarnar e a conserva depois que se separa do corpo. Isso é interessante porque nós somos um indivíduo que, quando está encarnado, assume uma personalidade, uma persona, uma personagem. Eu, Emerson, hoje estou encarnado, pai do Francisco, da Ana Clara, Aguinha. Casado com a Daíris. Filho da Irani e do Francisco, irmão da Márcia, da Sandra e do Leonardo. Então já fui casado com a Ana. Essa personalidade, ela atua para depurar a individualidade que eu sou. Os existencialistas, Jean-Paul Sartre, por exemplo, vai dizer que a existência precede a essência. Ou seja, primeiro eu existo para saber quem eu sou. À luz do Espiritismo, a lógica é o contrário. A essência precede a existência. Eu sou, aí eu existo. E por isso que há, no existencialismo à luz do Espiritismo, esse choque entre buscar essa essência, que nada tem a ver com o local onde eu me encontro. Ele vai ter força preponderante sobre mim, mas não determinante. Por isso podemos ver um espírito generoso em um ambiente onde a generosidade não é um valor. E podemos ver um espírito perverso em um ambiente onde a perversidade não deveria existir. Os ambientes religiosos, por exemplo. Por natureza, eles deveriam ser acolhedores e incluir todas as pessoas. E normalmente encontramos nesses ambientes pessoas perversas que excluem, separam. O ambiente não determina. Agora, quando o ambiente favorece e o espírito encontra nesse favorecimento uma melhor maneira de desenvolver a sua individualidade, a sua essência, bem, aí é o encontro perfeito. Essa é a nossa busca. Qual é o nosso propósito, então? Nos desenvolver como indivíduo. É bom para mim me desenvolver como indivíduo sendo médico, que ótimo. Mas eu posso me desenvolver como indivíduo sendo um andarilho? Posso também. É a individualidade que marca a partícula no universo que eu sou. Eu gosto disso. E para encerrar, não se esqueça, é individualidade, não é individualismo. Individualismo é quando de maneira patológica eu acho que a minha questão individual é mais importante do que a dos outros. Também chamado de egoísmo. A individualidade é reconhecer o ser único que sou dentro do universo. Que o universo não seria sem eu o ser.
Não seria o mesmo. Mas que ele continua. E que ele existiria, ainda que eu não fosse. É dar-se conta disso. De ser pequeno no todo e de ser tudo para si mesmo. O Espiritismo nos escancara isso, a individualidade. Então nós encerramos aqui no 20. Vamos ficar por aqui agora nesse vídeo. Eu vou deixar marcado aí onde estava o ponto 1 e o ponto 2. Receba a minha alegria por estar comunicando com você através disso aqui. Se uma pessoa, além de mim, escutar, para mim já é muito mais do que eu imaginaria. Porque eu gravo e vejo eu falando. E aprendo comigo mesmo e me corrijo. A gente ainda vai se encontrar de alguma forma e vamos comentar sobre esses momentos, como eles foram enriquecedores para a nossa trajetória. Busque a luz, a paz, a força e a fé. Esteja preparado porque a vida lhe apresentar com a certeza de que em tudo há uma oportunidade de aprendizado para esse espírito imortal e individual que é um viajor do tempo no universo. Um beijo grande. Até a próxima.